gente começou a namorar, né, no final de 2012, né, em dezembro de 2012 a gente começou a namorar, né, e a partir daí, né, a gente começou nossos preparativos, né, para o casamento, né, a gente entende que o namoro já é um preparativo para algo mais importante que vem à frente, né. A gente se preparou, né, com leituras, com oração, às vezes na oração a gente vacilava um pouco, né, mas e a gente no cuidado, né, no dia a dia, na atenção, né, a gente foi se preparando dia a dia com direção espiritual, né, nosso diretor espiritual foi o Padre Bruno, a gente teve a graça de ter ele, no casamento também foi ele que celebrou. A gente primeiro participava do itinerário do centro vocacional, que existia aqui na Arquidiocese, depois a FMC que assumiu essa formação para o matrimônio e a gente continuou participando das formações. A gente começou pelo Centro Arquidiocesano de Orientação Vocacional, né? A Priscila já fazia esse acompanhamento antes, eu comecei só depois do namoro, né? E a partir disso, né, a gente foi galgando, né? A gente sempre que dava, a gente ia nos encontros, né? E assim, cada encontro foi era uma experiência pra gente, né? A gente ia, escutava, e aí depois de um tempo, quando a gente podia, a gente conversava sobre esse assunto. Às vezes, quando era um assunto meio capcioso, assim, que às vezes chamava a nossa atenção, a gente conversava mais. Era algo que às vezes doía, né? Porque às vezes a gente escutava algo na formação, algo que, tipo, incomodava a gente, sabe? Assim, tirava a gente da nossa zona de conforto. A gente tem uma visão muito difícil sobre a questão do matrimônio, de família, né? Porque a gente não se prepara. Então entende-se que as pessoas se amam e aí elas decidem viver juntos e aquilo ali basta, né? E fazendo uma comparação, até mesmo a gente que a gente já participava da igreja, né? A gente já tinha vida pastoral. Quando a pessoa fala que vai para o seminário ou quando uma jovem entra para um convento, né? Todo mundo sabe que essa pessoa vai passar anos estudando até ter uma decisão final, que são os votos e que é a consagração. Então, a gente vê a vocação sacerdotal como uma vocação, a gente vê a vida religiosa como uma vocação, os dois precisando de tempo de discernimento, de tempo de estudo, mas infelizmente a gente não vê o matrimônio dessa forma, muitas pessoas não veem. Então, o amor basta, né? Assim, aquele desejo de estar junto, a habilidade de estar junto, gostar das mesmas coisas, para muitas pessoas basta. Só que a gente já descobriu que não é isso. Que o matrimônio também precisa de uma preparação da mesma forma que as outras vocações, porque é uma vocação e tem o mesmo peso que as outras vocações, a mesma importância. Então, pensar em assuntos que a gente não traria sozinho, que a gente talvez nem pensaria sozinho, ou que a gente ia deixar escondido debaixo do tapete, é importante para preparar, né? Preparar psicologicamente, né? Emocionalmente, que dificuldade a gente vai ter e como é que a gente pode diminuir esse sofrimento. Temas que às vezes nos itinerários, né, nas formações a gente tinha, coisa que a gente adiantou, sei lá, 1 ano de casado, problemas que a gente ia ter já no casamento, a gente já antecipou e trabalhou isso no namoro. Isso foi muito interessante, porque às vezes a gente evita uma crise grande no matrimônio, uma coisa que a gente pode resolver numa simples conversa no namoro, antes do problema já estar montado, entendeu? Então a gente já sanou o problema antes dele acontecer. Isso foi muito bom das formações, o bem que fez pra gente. Claro que como uma família escolhe viver juntos e tal, mas naquele momento ali do altar, que quem celebra o casamento são os noivos, né? O padre ele é testemunha, ele assiste o casamento. Naquele momento ali não vai vir uma mágica e vai mudar a pessoa, né? Não vai transformar num príncipe nem numa princesa, igual a gente já viu por aí. Mas existe uma graça que dá pra gente condição de até suportar as próprias limitações e as limitações do outro. Então, isso também pode ser um estímulo, né, um impulso para quem tem muita dúvida, que os dois estejam dispostos a correr atrás e que estejam dispostos a ceder quando for necessário, a correr atrás quando for necessário e confiar também na graça, que não é nada humano, é totalmente sobrenatural, uma coisa que te permite
por Deus, suportar coisas que talvez a gente não conseguiria. Deus capacita os escolhidos.